aula, acho eu, está sendo gravada. Beleza? Consegui arrumar esse negócio aí para gravar. Então, a nossa aula está sendo, a partir de agora, gravada. Se alguém tiver alguma restrição, é só avisar, não tem problema. Se não tiver restrição, a gente continua aí e vai embora. Tá certo? Então, é uma novidade que o pessoal pediu da aula passada, e aí eu fiz um update aqui no meu plano aqui com o Google, e nós agora estamos gravando a nossa aula, vou ver se está certa, e depois eu envio para você e para quem solicitar aí, tá bom? Então, a gente vai começar com as apresentações rápidas. A apresentação que eu digo é do assunto, tá? Uma teoria sobre o assunto, e depois vocês podem abrir, a gente bate um papo no final. Sendo que, durante a minha apresentação, quem quiser falar, pode abrir a câmera, o microfone e interromper. Beleza? Confirmem para a gente se vocês estão vendo esta área de trabalho. Deixa eu ver onde é que está a minha área de trabalho. Espera aí que ela sumiu aqui. Só um instantinho. Vou pegar a nossa apresentação aqui. Evidentemente, como a gente já pode imaginar, alguma coisa deu errado aqui, mas eu vou conseguir, vou tentar organizar a zona. Ô, gente, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo já o... Estamos vendo a sua tela. A minha... Não estão vendo a apresentação, não? Ainda não, somente a sua tela. Acho que se você abrir agora, do jeito que estava, era só você ter aberto a apresentação, o arquivo da apresentação. Na realidade, você tem que abrir a apresentação e compartilhar ela, porque se você compartilhar a sua tela que você está visualizando, vai dar renderização de imagem, aí é perigoso dar um loop infinito. Eu estou tentando aí vai fazer travar isso. seu computador. Eu estou tentando fazer isso, mas eu juro para vocês que eu não estou conseguindo. Porque do jeito que tá, vai dar loop, e aí vai travar seu computador. Entendi. Só que eu, por incrível que pareça, eu não estou conseguindo. Como disseram, Nelson, abre a apresentação, deixa ela aberta na tela e aí compartilha. Eu sei, eu estou fazendo isso, mas por algum motivo ela não tá saindo. É. Não sei por quê, mas vamos tentar de novo. Porra. Agora vai. Foi? Foi? Agora sim. Beleza. Graças a Deus. Então, vamos lá. Deu um loop aqui para variar. É a idade, na minha TI aqui, não estava presente agora. Pessoal, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre cultura organizacional, e eu vou colocar primeiro algumas coisas que eu andei lendo aí, andei vendo de informações para a gente, né? Vamos conceituar um pouquinho
o que é essa cultura organizacional e como ela está presente nas nossas empresas e o que a gente pode fazer. Primeira coisa que eu quero lembrar para vocês foi, em 1998, eu estava fazendo um MBA em Qualidade e Melhoria de Desempenho Organizacional, e no primeiro dia, dia 1, aula 1, frase 1 do nosso instrutor, foi a primeira frase. Ele falou isso antes de se apresentar. Nunca brigue com a cultura da organização. Você vai sair perdendo, tá? Você tem que entrar na cultura, participar da cultura, e depois os processos de mudança vão acontecer. Se você entrar numa organização e brigar com a cultura, seja como colaborador, seja como empregado, seja como consultor, a probabilidade de você sair perdendo é de 150%. Eu nunca mais esqueci dessa frase, porque foi a primeira do meu MBA. Se a gente tentasse colocar qualquer outra coisa e brigasse com a cultura, a gente ia sair perdendo. Dito isto, vamos conceituar um pouquinho a cultura, né? Originalmente, oriunda da antropologia, a cultura é entendida como uma série de valores, crenças, costumes e regras compartilhadas por um grupo de pessoas que pode ser identificada em seu modo de sentir, pensar e agir. Extremamente importante isso, né? A gente, às vezes, não tem um conceito, mas a gente, só com essa definição, já sabe o que a gente passa no dia a dia nas nossas organizações. Essa cultura está inserida em uma conjuntura social, em que a interação entre as pessoas a fortalece, gera significado e alicerça o comportamento dessas pessoas. Newstrom dizia o seguinte: a cultura organizacional pode ser denominada como um conjunto de normas e regras que são compartilhadas e vivenciadas por pessoas de uma determinada organização. Vocês agora já devem estar aí pensando, né, nas empresas onde vocês trabalham, começando a sentir essa cultura que existe no final, que às vezes ela é uma cultura que você consegue ver, entender, e às vezes ela está apenas nas entrelinhas, nos pressupostos, mas que ela está presente lá, está. Se vocês estão numa empresa qualquer agora, onde vocês nunca ouviram falar de cultura organizacional, se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão descobrir, vocês vão entender que essa cultura existe, seja formal, seja formalmente. Bem interessante isso. Os indivíduos, e eu gostaria que vocês prestassem muito atenção a esse pedaço aqui, a essa tela, os indivíduos em uma organização normalmente se deparam com uma cultura que é criada desde o início da vida organizacional por seus fundadores. Agora prestem muito atenção. São visões, crenças e ideologias transferidas aos indivíduos, está em negrito, com o intuito de mobilizar a organização rumo aos seus objetivos. Isto é muito importante que a gente entenda. A cultura não é uma forma de falar, uma forma de vestir, uma forma de se comportar, não é apenas isso. A cultura existe e é transferida aos indivíduos, e o grande objetivo dessa cultura é mobilizar a organização rumo aos seus objetivos. Uma organização que almeja melhorar o seu desempenho deve se dedicar a compreender a sua cultura, pois ela é chave para eliminar barreiras ao desempenho organizacional. É a chave. Se a cultura estiver lá e você estiver contra ela, ela será uma barreira, e eu posso afirmar, intransponível. Tá certo? Como é que é a estrutura? Isso aqui é muito legal, é muito interessante. Como é que é essa estrutura? Essa estrutura é orientada por três elementos aqui, três grandes elementos aqui, e é bastante interessante vocês aprenderem sobre isso, porque faz parte da estrutura, é muito, muito legal. Eu gostei muito de ver isso aqui, de estudar isso aqui. Ela é dividida em artefatos, normas e valores e pressupostos. Exatamente desse jeito. Se vocês puderem traçar uma linha aqui abaixo de artefatos, artefatos são as coisas que a gente faz e que a gente vê. São os fatores visíveis numa organização.
a missão, os slogans. Lembra, Vanessa, que eu falei que eu ia mostrar para falar de você sobre as paredes aí da sua empresa que tem coisas escritas, slogans? Isso é muito interessante. As próprias instalações, layouts, mobílias, uniformes, tradições da empresa, histórias, apelidos do dia a dia. Então, repetindo, se eu passar uma linha aqui, é como se fosse um iceberg. Aqui é a ponta do iceberg e aqui, em normas e valores e pressupostos, é o que está por baixo. Então, o que são artefatos? É aquilo que a gente faz, o que se faz na empresa. São os fatores visíveis na organização. A missão, slogans, instalações, layouts, mobílias, uniformes, traduções, histórias e apelidos. Lembra de uma obra? Né? Quem vai em obra aí, tem muita gente que é de obra aí também. Como é que é a tradição na obra? Né? Como é que são as histórias? E os apelidos? Como é que você trabalha numa obra sem apelido? Todo mundo numa obra tem apelido. É o Chico, é o Paraíba, enfim. Na obra, a gente vê e ouve isso o tempo inteiro. São artefatos da nossa obra. O mobiliário de obra, a mesa do engenheiro, as cadeiras do engenheiro, né? Tudo a gente vê que é uma obra que está sendo trabalhada ali. Na igreja é a mesma coisa, aqueles comportamentos, né? Como a igreja é distribuída, uma arquibancada de futebol. O que vocês veem numa arquibancada de futebol? Uma arquibancada silenciosa? Isso é arquibancada de tênis. Eu estou falando aqui arquibancada que a gente vê no dia a dia do futebol. Esses são os artefatos, aquelas coisas, os fatores que a gente vê. Normas e valores é aquilo que a gente diz, mas são coisas não escritas. São valores dos membros da organização e da organização como um todo, regras não escritas sobre o que é esperado das pessoas em várias situações. São as regras não escritas. Por exemplo, é o cumprimento de horário, é o nosso comportamento no dia a dia, são as nossas vestimentas, são regras não escritas que vão se infiltrando na organização e se tornam uma cultura. Mas elas não são ditas, elas vão acontecendo, são regras que existem, que a gente, né, não está escrito em lugar nenhum, e a gente se comporta olhando um, olhando o outro, vê como é que ele faz, como é que ele não faz, e começa todo mundo a ficar igual. E tem ainda, abaixo das normas e valores, tem os pressupostos, que é aquilo que a gente pensa. São os tabus, as regras inconscientes e incontestáveis, os pressupostos que representam também o que os funcionários acreditam ser a realidade, influenciando o que eles sentem e o que eles pensam nos aspectos da nossa cultura. Né? O que eles pensam representa a realidade deles. Onde é que está isso aí? Onde é que a gente vê isso? Na Rádio Peão, na conversa no cafezinho, aquele bate-papo lá que a gente tem. Então, esses três requisitos, esses três elementos daqui da cultura são muito interessantes. Os artefatos, que é aquilo que a gente vê, os fatores visíveis. As normas e valores são as regras não escritas, que estão lá dentro, mas ninguém escreveu, e são os pressupostos, ninguém escreveu não, ninguém botou no papel, e os pressupostos, que são as regras inconscientes, é o que todo mundo acredita ser verdade. Eu vou dar um exemplo prático daqui, muito interessante, daqui a pouquinho aqui, quando a gente for falar sobre isso. Então, essa é a estrutura da cultura. Esse modelo, estrutura, pode influenciar no comportamento dos indivíduos, pois esse modelo e essa estrutura, né, atua nos elementos básicos principais da cultura organizacional, isso é, nos valores, nas crenças e nas normas. Em 2017, o livro do Ferreira, ele diz o seguinte, ele cita os rituais como elementos fundamentais para a gente entender a cultura. O que são esses rituais? Ah, isso é muito interessante. Rituais são eventos coletivos de um negócio, como reuniões periódicas, cafés da manhã com o CEO, o presidente, premiações, são rituais, coisas que acontecem no dia a dia, ou pelo menos periodicamente. As vestimentas que a gente usa, os uniformes que a gente usa, são rituais, entre outros tópicos. Então, é muito bom vocês entenderem sobre os rituais de uma organização, de uma cultura coletiva. E olha que interessante aqui. Olha quanta cultura a gente pode ver. Aqui à esquerda, né? Tem a cultura lá do Faria Limer, né? Olha lá o Faria Limer indo para o trabalho lá. Quem está aqui em São Paulo sabe o que eu estou falando.
Se você for na Paulista e na Faria Lima, você vai ver esses camaradas andando desse jeito. Patinete, como é o nome desse sapato aí? O sapatênis, mochilinha nas costas e, evidentemente, a barba e o cabelo na régua, né? Aquele pessoal lá novo, que aprende a cortar cabelo na internet. Essa é a cultura, né? São os rituais do Faria Limer. Aqui embaixo, à esquerda, abaixo do Faria Limer, tem os rituais dos hooligans, né? Os hooligans, olha só, todo mundo igual, camisa, sapato, quer dizer, sem camisa, sapato, tem as tatuagens, e você já sabe que eles não devem estar indo para um culto evangélico, né? Devem estar indo encarar alguém do outro lado aqui. São os rituais dos hooligans. Você olha e você caracteriza na hora. Opa, lá vem uma turma de hooligans aqui do outro lado. São as culturas dessa organização. A cultura, falando em religião, a cultura islâmica, né? Aqueles rituais de virado para Meca, rezar 3 vezes ao dia, ler o Alcorão fazendo aqueles movimentos de cabeça para poder ter foco, são as culturas e essas pessoas que, se quiserem entrar nesse conhecimento, nessa turma, digamos assim, nessa organização, ele tem que entender essa cultura e entrar igual nessa cultura. Eu acho que o Vanderlei clicou em alguma coisa aí sem querer, ele está compartilhando a tela dele. Cadê o Vanderlei? Vanderlei, tira essa tela aí. Deixamos de ver a sua, Nelson. Deixou de ver a minha? Agora... Vanderlei, eu acho que você... Acho que você vai ter que voltar a compartilhar a sua, Nelson. Interrompi. Pessoal, para mim ainda estava aparecendo a do Nelson. Estranho. O que vocês estão vendo agora? Nada. Agora está voltando a sua. Beleza, Isso. beleza. Voltou. Então voltou a minha aqui. Vamos lá. Depois eu desabilito aí do pessoal para ficar mais fácil. Então a gente tem a cultura islâmica. Aqui em cima a gente tem a cultura indígena, né? Olha os rituais da cultura indígena, os rituais da cultura islâmica, os rituais da cultura dos hooligans, os rituais da cultura do Faria Limer. E aí eu desafio alguém de me dizer que ritual é esse aqui embaixo, aqui, que cultura é essa? Essa aqui. Alguém reconhece? No Pará? A cultura baiana. Essa é Baiana, a Pará. cultura baiana, Pará. Essa é a cultura. Olha só como é interessante. É uma brincadeira, mas é uma verdade, né? A cultura está mais descansado, mais tranquilo, é um povo com uma cabeça melhor aqui, mais calma. É a cultura baiana. Não dá para a gente olhar e não saber que a gente está falando de uma cultura baiana. Então, o que eu quero dizer? Os grupos têm cada um sua forma de trabalhar. E os rituais são extremamente importantes. Lembrem aí, pensem na empresa de vocês, quais são os rituais, como é que vocês se vestem, que horas vai tomar um cafezinho, como é que é o bate-papo, a própria alimentação que vocês comem, discutem um com o outro, mais vegana, mais não vegano, quando é que tem reunião, são as culturas de cada uma das organizações e os rituais são muito importantes. Se vocês quiserem entender a cultura da empresa de vocês, deem uma olhadinha e uma estudada de forma velada nos rituais que existem na empresa. E aí vocês vão ver. Aquele ritual, nossa, o chefe chegou, todo mundo vai para a mesa. É um ritual. Mas e a gente aqui, cara? Tem nós aqui, nós somos consultores, tem vendedor. Quer dizer, hoje em dia todo mundo é um vendedor, né? Como é que a gente faz se a gente transita por várias culturas diferentes? A gente transita por várias culturas diferentes. O consultor sai um dia, o vendedor sai um dia e vai numa obra. No dia seguinte, o vendedor vai numa empresa de projeto, vai numa empresa de advocacia. No outro dia, ele entra numa siderúrgica. Como é que a gente faz, hein, gente? Como é que o consultor deve se comportar nesse momento? O que vocês acham? Tem que estudar primeiro um pouquinho, né? Entender qual é o seu cliente, né? Nós temos que nos adaptar. E a empatia também do lugar, né? Empatia, nós temos que para poder entender a necessidade do cara. Exatamente. A cultura faz total diferença naquilo com que você vai fazer a abordagem do trabalho ali dentro. Exatamente. Respeitando esses valores, né? O que é importante. É verdade. Vocês que já trabalharam, alguns de vocês já trabalharam comigo.
Vocês sabem que eu sempre pergunto a hora de chegar. Eu sempre pergunto a hora de almoçar. Quando eu vou para uma obra, eu vou, normalmente, até na mesma empresa, um dia eu vou no escritório, um dia eu vou na obra. Quando eu vou na obra, eu vou com roupa de obra. Eu boto uma calça jeans, eu boto um tênis. O horário de terminar o trabalho é o de vocês. Eu tenho que entrar nessa cultura, senão eu não consigo fazer o meu trabalho. Isso é bastante interessante. Então, cuidado com isso, tá, gente? Consultor, vendedor, ele tem que entender qual é a cultura da empresa para poder desenvolver o seu trabalho. Nelson, Pode falar. muito legal isso que você fala, sabe, da cultura. Isso acontece não só a nível empresarial, né? Quando eu vou na casa de alguém, eu tenho que entender os rituais da casa daquela pessoa, né? Isso, Marta. E aí, não só como consultor, mas como profissional, a gente precisa conhecer a ideologia daquela instituição, fazer uma pesquisa prévia, né, do DNA da instituição, né? Isso faz muita diferença. E eu gostava muito de fazer esse exercício, Nelson, quando eu me candidatava para algum processo seletivo. Eu queria conhecer antes para ver se aquela cultura, se aqueles valores batiam com os meus, sabe? Isso. E eu acho que isso faz a diferença. E a gente fazer esse trabalho, também quando recebe um novo colaborador, na ambientação, né? Já fazer esse exercício, esse ritual, para ver se os valores que eles estão trazendo não vai ser conflitante. E isso a gente precisa avançar nesses rituais para fazer essa aderência. Eu me atrasei, que eu estava num treinamento falando de Jornada da Cultura, e eu pedi um exemplo. Alguém aqui fez alguma atividade, teve algum contato do cliente que um desses valores foi colocado em ação, e uma pessoa falou que ela praticou calor humano, porque ela estava atendendo uma cliente que foi fazer uma mamografia, e ela percebeu a angústia e a preocupação daquela cliente. E ela, antes de iniciar o exame, ela perguntou, conversou com ela. Então, ela percebeu como aquela cliente estava preocupada com o diagnóstico. Entendi. E a cliente, quando acabou o exame, falou: olha, muito obrigada, eu estou saindo mais leve. Eu não sei ainda o resultado do meu exame, mas eu estou saindo com meu coração muito mais tranquilo pela forma que você me acolheu. Tá vendo? Eu acho que quando está nesse nível é que realmente você está com a cultura acontecendo. E nós somos muito fracos em passar isso para as pessoas dentro da empresa. O nosso processo de passar isso para as pessoas, que começaria na integração, né, ele é muito fraco. Ele tem que ser muito melhorado. Me diz uma coisa. Obrigado, Marta. Vocês estão vendo aí a apresentação, não é isso? Estou vendo você, por enquanto. Não mais, Nelson. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Caramba, eu vou ter que dar uma estudada nisso depois, viu, moçada? Porque a coisa tá feia aqui. Vocês estão me vendo, né? Não consigo. Sim, vendo você, mas não sua apresentação. Não a apresentação. Ai, ai. Ai, 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 ai. Que lástima, viu, cara? Que lástima. E agora? Continua me vendo? Não. Ainda não, só vendo você. Vocês vão ver minha tela agora, tá errado. Estava compartilhando. Não, mas era compartilhando. Voltou. Era compartilhar outra coisa. Eu quero compartilhar é isto aqui. Não consigo achar. Gente, que lástima. Que lástima.
Fiz tanta coisa aqui para a gente poder fazer isso aqui direitinho. E a gente não consegue compartilhar esse negócio. É impressionante como eu não estou conseguindo compartilhar a nossa tela. Tá a tela inteira. Quase que foi, né? O que está agora? O que vocês estão vendo agora? A sua tela compartilhada. Agora sim, a sua Agora sim, apresentação. agora Ai, meu Deus, graças. Agora está Então, indo, deixa eu- mudando a história da sociedade. Tá bom, então vou nela aqui. Beleza, vou tentar parar nela aqui. Então, esse é o nosso caso aqui, que a gente está como consultor, vendedor. O segredo é você ir e se adequar à cultura da organização aonde você está entrando. Porque se você for com a sua cultura e não abrir mão dela, você vai perder. Eu já vi engenheiro, eu já vi auditores indo em empresas de engenharia na parte de obra de paletó e gravata. Até as pessoas aceitarem aquela figura lá dentro, é difícil aceitar. Eles não aceitam, eles ficam olhando muito mais para o que eles estão vendo do que para o que o auditor ou a pessoa, o consultor lá, está fazendo. Então, muito cuidado com isso, porque a gente tem que transitar em várias culturas diferentes. Essa live é sobre... Qual é a importância da cultura organizacional? Por que isso tudo é importante? Ao analisar 160 organizações, o escritor e teórico William Joyce concluiu que as mais prósperas e bem-sucedidas organizações tinham uma cultura forte e amplamente compartilhada entre os seus colaboradores, pelos seus colaboradores. Então, ele viu que as que tinham os melhores resultados eram empresas que tinham cultura forte e que era compartilhada por todo mundo. Alguns exemplos mais teóricos, tá, gente? Aqueles que a gente conhece do dia a dia, como é que é a cultura de cada empresa, enfim. No Google, né, é a referência de gestão de pessoas por oferecer o quê? Um ambiente descontraído, criativo e com benefícios atrativos. Lembrem-se que benefício, o que a gente vai receber, o que eu ganho com isso, tem que estar presente no dia a dia, tá? Dentre esses benefícios, tem refeições gratuitas, festas, olha os ritos aí, olha os rituais aqui, viagens e premiações. A cultura da empresa é centrada no bem-estar dos colaboradores e investe em estratégias motivacionais constantes. Essa é a cultura que a gente pode enxergar, mesmo nós de fora, a gente enxerga isso um pouquinho no Google, né? A Netflix, a cultura é totalmente focada nos colaboradores. Ela tem uma autonomia, eles têm autonomia para realizar tarefas da maneira que acham correto, desde que atendam às expectativas da empresa. Óbvio, desde que atendam às expectativas da empresa. Lembra que a gente falou? Objetivos da empresa? Isso. A Netflix prega a liberdade com responsabilidade, gerando processos e condutas flexíveis que reduzem custos desnecessários com controles excessivos. A gente de fora quase sente isso, né? Que a gente vai, às vezes, dentro dessas empresas. O Starbucks, com foco na sustentabilidade e no bem-estar nas pessoas, é a terceira cultura que eu apresento, é a terceira que fala em bem-estar das pessoas. A empresa tem como missão inspirar e nutrir o espírito humano, uma pessoa de cada vez, uma xícara de café e uma comunidade de cada vez. A cultura do Starbucks costuma promover ações para estimular a consciência ambiental dos clientes. Isso aqui eu lembro de uma amiga que eu tenho, que ela é uma das diretoras lá do Sistema Firjan, e ela é Chief Happiness Officer. Ela é a CHO da empresa. A responsabilidade dela é buscar dar a felicidade a todas as pessoas que trabalham dentro do sistema dela. Ela só faz isso. Ela é o CHO, Chief Happiness Officer. No começo eu achei estranho, mas depois eu fui entendendo como isso pode ser importante dentro de uma organização. E ela está mudando a cultura da empresa em função dessa tarefa que ela recebeu. Muito legal.
Você entra... Ô, Nelson, puxando um gancho aqui da Starbucks, né? Eu vi recentemente que um dos focos maiores da Starbucks, que tem tudo a ver com a questão da cultura, é um atendimento único para cada cliente. É o atendimento e o foco no cliente. Tanto é que foram eles que desenvolveram a primeira vez de colocar o seu nome no café, no pote do café. Ah, entendi. Veio deles mesmo, né? O foco principal deles é a cultura. Então, a base de maior treinamento para qualquer pessoa que entra na Starbucks, né? Muito lá atrás, quando ele tinha uma ou duas lojas de Starbucks, o foco do cara, a cultura dele foi traçada em treinamento para atendimento do cliente. O cliente é único. A Starbucks, o foco dela é essa. Ela quer que quando você chegue lá, você chegue único. Né? Que legal. Hoje está bem disseminado, mas quando ela inaugurou, quando ela começou e fundou lá atrás, foi desse sentido da Starbucks. Que legal. E você vê que você vê que o que você falou tem tudo a ver com o que a Marta falou ainda há pouco, né? O treinamento, colocar a cultura. Vocês vão ver, vai aparecer em outro slide, em outra apresentação aqui, mas é função da empresa fazer com que a pessoa entenda e participe da sua cultura. É função da organização. Não é a pessoa que tem que decidir participar ou não. Você e a Marta colocaram muito bem. É função da empresa, através da integração, da forma de integração. Eu não quero usar a palavra treinamento específica, não, tá, gente? Porque você pode fazer 500 formas diferentes para integrar a pessoa, sendo que treinamento pode ser apenas uma delas. Se for só treinamento também, é difícil dar certo. Então, o que você está falando, vai muito com o que a Marta falou também, da obrigação, né, da responsabilidade da empresa fazer com que isso aconteça. E aí, quando a pessoa entende isso, ela atende a gente de uma forma diferente, né? Vocês sentem isso, né? Quando o cara chama lá, Mara, com café, é bacana para a gente. E o cara entrega o café para a gente normalmente, com um semblante positivo. Não sei se vocês já notaram isso. Eu noto claramente. O Nubank também pratica a cultura criativa e descontraída. Os colaboradores têm liberdade para trabalhar como quiserem. Não há um dress code, vestimentas, não há. Cada um vai, bermuda para lá, chinelo para lá. E eu já vi muita empresa assim. E a presença de pets é permitida no ambiente de trabalho. Minha filha trabalha numa empresa onde permitem também esses pets aí, é bastante interessante, o pessoal leva lá. Muita gente diz que não, o trabalho fica meio confuso. Não, tem gente que gosta, se sente lá. É o happiness na organização, trazer o happiness. Dessa maneira, a startup, na época startup Nubank, tem uma cultura que atrai muitos profissionais que sonham em trabalhar nela. Olha como o mundo vai mudando, né? Em 1981, quando eu me formei, o meu sonho era trabalhar na Encol. Ver se a Encol tinha vestimenta, alguma coisa. A Encol tinha o seu nome, a Encol tinha o tamanho, né? A gente fazia tudo para estar naquela empresa, e eu, graças a Deus, consegui, sorte minha, mas imagina se algum dia eu fosse de bermuda para dentro da Encol. Me jogavam da quarta laje, lá no primeiro momento aqui. Então, começa a mudar socialmente, né? O mundo vai mudando e algumas empresas vão entendendo antes das outras e vão trazendo essas novas culturas aí. E eu diria para vocês, essa de não ter dress code e presença de pets, é muito mais fácil você se acostumar a ela do que uma outra cultura menos tranquila. Na Adobe também é bem interessante. Os colaboradores participam de projetos desafiadores, sempre com suporte total da empresa. Além disso, ela oferece, olha aqui de novo, vantagens e benefícios, evitando o microgerenciamento e transmitindo confiança aos profissionais para que executem suas tarefas da melhor forma. A palavra-chave na cultura é confiança. Olha que legal. Tem uma palavra-chave que é a confiança. Lá dentro, a gente confia. É bacana isso. Gosto muito desse negócio. E aí vamos pegar esse conhecimento todo, vamos jogar dentro de um estudo de caso muito específico para a gente aqui, como consultores, como pessoas de sistemas de gestão, que basicamente é a maioria das pessoas aqui, está ligada nesses processos, tanto como consultores internos, como consultores externos, gerentes de sistema. Olha que interessante. Vamos levar essa cultura para uma cultura organizacional de atendimento aos objetivos. Há 2 semanas atrás, eu fui numa empresa e conversando com o dono da empresa, que era o CEO também no caso, né?
Conversando com ele, ele me falou o seguinte: cara, minha preocupação é o fluxo de caixa e o retorno sobre o investimento. Esses são os objetivos da nossa empresa, é o que eu mais preciso na minha vida, é o que eu quero que aconteça, e eu tenho uma dificuldade muito grande de ver isso na minha empresa. Me parece que a única pessoa que pensa em fluxo de caixa e retorno sobre investimento aqui dentro sou eu. Tudo que o pessoal faz no dia a dia não parece estar ligado a isso. E nessa visita nessa empresa foi que começou a surgir na minha cabeça essa vontade de compartilhar com vocês coisas sobre cultura organizacional. A cultura da organização não estava deixando ele trabalhar. Na cultura da organização, quem se preocupa com fluxo de caixa e com retorno sobre investimento é o dono, é o CEO. Os outros estão apenas trabalhando. Olha que coisa interessante. Batendo esse papo, eu fui descobrir como é que é a empresa, fui dar uma olhada, fazer um diagnóstico ali dentro, e com o que eu me deparei? Vocês todos aí vão se assustar com o que eu vou falar agora, porque eu me deparei com um fantástico, lindo, maravilhoso, sensacional, instagramável sistema de gestão da qualidade. Padronização, processo, verificação, melhoria, não conformidade, análise das causas, ação corretiva, revisão dos processos. Aí você pede, me dá o documento, está lá o documento. Me dá o registro, está lá o registro. Mas uma beleza, cara, era perguntar, cadê a ata de reunião? Está aqui a ata de reunião. Me dá o relatório da auditoria. Está aqui o relatório da auditoria. Gente, que sistema fantástico aquele sistema lá. Tudo arrumadinho nas pastas, informatizado. Meu Deus do céu, o pessoal ia lá, fazia as inspeções através de um tablet, desse tablet jogava no sistema que eles fizeram lá, olha no software. Cara, que coisa mais linda esse sistema de gestão da empresa. Aí você via esse sistema lá, pedia o sistema de gestão, via a ata, via a reunião, via a auditoria, via o documento, via não sei o quê, perguntava para a pessoa da política, todo mundo sabia. Que coisa linda. Só que quando você ia lá trabalhar, que você observava o trabalho sendo feito no dia a dia, como é que as pessoas trabalhavam, e aí eu saio dessa empresa e vou para a maioria absoluta das empresas. Quando eu chego, é assim que funciona, a gente encontrava isto aqui, ó. É isso aqui que a gente vê. Tá lá o sistemão bonito, coisa mais linda do mundo, sistema, tá na hora, tá na mão, recupera na hora. Mas você vai ver o dia a dia, vamos lá ver como é que é. É assim que funciona. Cada um faz o seu trabalho da maneira que ele acha que tem que fazer o seu trabalho. O cara do projeto faz o trabalho como ele estudou na faculdade. O cara da aquisição compra como ele compra há 30 anos. O engenheiro da obra faz obra, ele é engenheiro. O que ele tem que se preocupar com algumas coisas? É isso aqui. Lembra quando a gente falou em pressupostos? Lembra quando a gente falou normas, né, e valores? É assim que a empresa faz. Ela tem isso aqui e ela trabalha dessa forma. E eu repito, eu estou dando apenas o exemplo da empresa onde eu fui e essa ideia me surgiu. A maioria das empresas onde a gente chega, a gente encontra um ambiente muito parecido com isso aí. E o pobre do dono lá pensando em fluxo de caixa e retorno sobre investimento, que essa galera toda não passa nem na cabeça dela. Por quê? Porque existe na empresa, né? Existe essa cultura da qualidade? Não, o que existe é uma dissonância cognitiva. É uma dissonância cognitiva altamente patrocinada pelo líder da organização, por incrível que pareça. Altamente patrocinada pelo líder da organização. A cultura da qualidade aqui num canto, a gestão da qualidade lá buscando a certificação e os objetivos da empresa buscando resultados. São coisas, pessoal, quase que antagônicas. E aí gera uma dissonância cognitiva que o pessoal não entende isso como um sendo parte do outro. Nós temos os objetivos da empresa que vão atrás dos resultados e o sistema de gestão da qualidade está indo atrás da certificação. E eu não estou falando surpresa nenhuma para nenhum de vocês aqui dentro, dessa sala aqui, dessa nossa turma. Por que acontece isso? Porque a cultura organizacional
Lembra daquele quadrinho que eu mostrei para vocês aqui? Artefatos, normas e valores e pressupostos? É assim que acontece lá dentro. Ó, o que se faz? Os artefatos. O líder não se envolve. A liderança é terceirizada, entre aspas, tá? Para o gestor do sistema de gestão da qualidade. Mas o gestor não consegue exercer essa liderança. Apesar disso, o líder não se importa. A política é um papel A4 colado na parede com durex. Os treinamentos são realizados no dia anterior a uma auditoria externa. Esses, pessoal, são os rituais. Beleza? É assim, a parte de cima do iceberg é essa. A pessoa vê que o líder não entra, ela terceiriza, o gestor não tem a menor liderança, e o líder não está nem aí para isso, ele não modifica esse processo. A política está lá, um papelzinho A4 colado na parede, e pronto. É assim que se faz? Ok. Já que o pessoal faz assim, o que se diz? Quais são as normas e valores que acontecem dentro da organização? O que o pessoal fala de tudo isso que está vendo? O sistema de gestão não agrega nenhum valor, pois a própria liderança não participa. Não deve ser importante esse negócio. É isso o que se diz, a cultura se desenhou dessa forma. E os pressupostos? O que o pessoal pensa ali no cafezinho, né? Um conversa com o outro, dá aquela olhada, pisca o olho. A liderança não está nem aí. Se ninguém me manda fazer, eu não vou fazer, pois ninguém me cobra, nem demonstra se importar com o que eu faço. E aí vem o pior. E eu não ganho nada com isso. Eu espero que vocês estejam meio chocados aí, cada um fazendo uma introspecção aí em como é a vida de vocês no seu dia a dia aí, direitinho. Tá certo? E o que tem que ser feito? E aí, Mara, foi aqui que eu falei com você no começo, tá? Mara, a Marta também, tem uma solução. Existe uma solução. Ô, Nelson. Oi. Fala, Jordi. O nosso amigo Poli levantou a mão aí. Pode falar. Mas depois eu quero fazer também uma pergunta para você. Tá bom. Deixa o Poli falar primeiro. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo você. Pode falar, Poli, primeiro. Bom, José Poli, né, consultor aí de sistema de gestão, parceiro do Nelson aí de longuíssima data. Conheço o Nelson há muito, muito tempo. Primeiro, você foi extremamente feliz no seu exemplo, Nelson. Extremamente feliz. A dicotomia entre o sistema escrito e a prática deste sistema. Isso me lembra uma auditoria que eu fiz numa empresa referência, não vou dizer onde, né, cujo diretor, CEO da empresa, também era representante de sindicato da construção civil e tal, assim. Fui auditar a empresa, tudo recuperado na hora, como você falou. Olha aqui, ação corretiva e tal. Aí fui à obra, que é onde, efetivamente, as coisas deveriam acontecer. E na obra, os registros eram nenhuma não conformidade, nenhuma ação corretiva, nem nada. 2 passos na obra, eu olho e falo, mas aquela pilha ali de blocos pode ficar nessa altura? A retração desse concreto aqui, vocês anotaram? E pasmem, eu olhei visualmente um pilar fora de prumo, falei, esse pilar está fora de prumo, aí todo mundo, hipocrisia, não pode ser, tá, vamos verificar, estava fora do prumo. Meu Deus do céu. Então, meu amigo Nelson, é essa questão da dicotomia do que se escreve à cultura a ser aplicada na prática. E este é o grande desafio, né? E aí, eu vou queimar uma pergunta que talvez o Jordi queira fazer, é a seguinte, como é que consegue agregar a prática que se quer, né, na verdade, que está escrita, e ela aconteça na obra, por exemplo? Como é que isso traz para a cultura? Essa é a minha colocação. Vou trazer essa resposta para você no próximo slidezinho aqui. Tá bom? Jordi, okay. Jordi, Poli, sensacional a sua interferência aí. Sensacional. Para ver que eu não estou que nem um maluco aqui falando só bobagem da academia, não. Jordi, o que você ia falar? Ô, Nelson,
Primeiro, eu queria dizer que o Poli queimou a minha pergunta, então fiquei meio sem falar, né? Eu desconfiava disso, Gordinho. Não, brincadeira. Assim, ó, só fazer uma contribuição em relação a esse questionamento, né, do Poli, que é muito inteligente. Só para contribuir aqui, Nelson, eu acabei de participar de um trabalho numa empresa em que o grande desafio era mudar a cultura da empresa para que ela evoluísse, ou seja, para atingir seus objetivos de longo prazo, onde a maior barreira era a própria cultura, né? Então, era um trabalho na cultura, para mudar essa cultura para se adaptar, né? E era um grande desafio. Então, estou aqui ansioso pelo próximo slide, mas antes eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: quando você falou sobre dissonância cognitiva, né? Antes de mais nada, eu queria te parabenizar aí por esse eufemismo, né? Assim, é muito bonito dizer dissonância cognitiva, né? Aqui, amigos, a gente pode usar outros termos. No dia a dia, a gente usa outros termos não muito, né, nobres para essa dicotomia aí, que também é um termo muito bonito. Mas você falou uma coisa interessante, que é o seguinte, cara. Você falou patrocinado pela empresa, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que ajuda a gente também a associar com os exemplos que a gente tem, todos nós aqui, nas nossas vidas profissionais. Entendi. Eu falei patrocinado em que parte aqui? Mais para eu poder ir direto no que você está falando. Quando você mostrou esse slide aqui, você falou que o que acontece no final das contas... Entendi. É patrocinado, cara. É patrocinado porque a liderança não entende que o sistema de gestão vai ajudá-la. Ela acha que o que vai ajudar nela é o sistema de gestão em que ele aprendeu a fazer, o que o pai dele passou para ele estudou naquele MBA, não sei aonde lá, de EAD, e ele está lá fazendo o que era feito antes. Ele não quer saber do sistema de gestão da qualidade. Ele patrocina a área da qualidade, ele patrocina que ela seja uma área de secundária para terciária dentro de uma organização. É isso que ele faz. Ele próprio não dá a importância devida para esse processo de gestão da qualidade. Ele coloca uma pessoa, normalmente com um salário menor, com os conhecimentos menores, para cuidar daquele monte de coisa, só para dar o certificado para ele. E ele aqui, ó, tá vendo aqui? Tá vendo aqui, né? O líder não se envolve. Você tá nessa transparência? Sim, sim. Isso. Você está vendo aqui, ele não se envolve, ele não quer saber, ele terceiriza esse negócio para o gestor, quase que ele fala, não me encha o saco com isso. E ele patrocina de outra forma. A maioria dos sistemas que eu vejo, quando eu entro para começar a trabalhar, tem uma reunião de análise crítica no ano, o que já é uma loucura total, eu acho, uma loucura total. E nessa reunião, o líder fala que não pode ir porque tem um outro trabalho, que tem que ver um cliente, visitar não sei o quê. Quer dizer... Ele patrocina, cara. Ele é que mostra para todo mundo, não é o gerente do sistema, não são as pessoas que estão lá dentro, é a liderança que mostra para todo mundo que esse assunto é um assunto de secundário para terciário. Então, respondendo a sua pergunta, se eu conseguir responder, você me diz. Com os seus rituais, o líder demonstra para todo mundo, patrocina que aquilo ali é um apêndice da organização e que a minha organização está pensando nisso aqui. O negócio dela é os objetivos, e isso aqui não tem nada a ver com os objetivos. É isso que o cara patrocina no seu dia a dia, na forma dele falar, na forma dele vestir, na forma dele se comportar, na forma dele ir numa reunião. Tudo isso, ele patrocina isso dessa forma. Você entendeu o que eu falei? Perfeito. Consegui responder legal? Conseguiu, sim. Eu demorei um pouquinho de responder aqui, porque estava enxugando lágrimas aqui para histórias, né? Eu acho que todo mundo aqui está lembrando aí de histórias. Perfeito. É verdade. Está certo isso, Poli? Está certo isso? Perfeitíssimo, cara. O CEO, o dono da empresa, é o grande responsável disso. Exatamente. Mais uma vez a colocação aí fica num segundo plano, quiçá terceiro. Exatamente. Perfeito. Concordo 100%. Agora eu vou só complementar o que eu estou falando, tá? Para todos vocês que estão aí. A gente ajuda bastante, viu? A esse patrocínio. A gente ajuda bastante fazendo uma auditoria de péssimo calibre, fazendo uma reunião de análise crítica que
se torna no último lugar que uma pessoa queira estar na vida, porque só houve bobagem em reuniões de análise crítica. E eu tenho questionado isso pra caramba, a qualidade da reunião de análise crítica. A nossa análise crítica dá para quem patrocina essa zona toda o carimbo de que essa coisa não é muito importante mesmo. Essa é a nossa cultura. Nelson, né? Pode falar. Um assunto aqui, Claro. com relação à revisão da ISO. Ah, A ISO ela deve estar estourando aí para fazer revisão, correto? deve ser. Eu Não sei acho se vai que nós agregar temos- muita coisa, mas sim. Pois é. Eu participo de alguns comitês via BNT, mas eu acho que nós temos que tentar fazer algum movimento com relação não somente para a devolutiva mais efetiva de gestão na norma, de aplicabilidade de gestão da norma, do que do produto em si, porque o produto é o PB, mas tudo bem, né? Concordo plenamente. Dizer assim. E outro movimento que eu acho extremamente importante, até não sei se tem alguma das pessoas aqui que é de certificadora, não me recordo, é que as auditorias, elas são calculadas, de verdade, com bastante horas, né, mas mais voltada para o produto. Quando a gente fala no voltado para uma auditoria focada na gestão, o tempo ele é muito curto, eu fico impressionada. Concordo plenamente. Isso é a cultura dos organismos certificadores também. E também faz Isso aí. parte, não somente da cultura de um gestor, de um dono, de um CEO de uma empresa que está colocando em segundo plano. Eu acho que um outro lado é a questão tanto da certificadora quanto da norma, a aplicabilidade dela. Você tem Eu toda acho a que é razão. a aplicabilidade que vai poder ter um movimento de mudança. Você tem razão. Só para te dar um exemplo, Omara, daqui a 3 semanas eu vou fazer uma auditoria de 6 dias numa empresa. 4 dias são vendo produto e 2 dias são vendo a gestão. Então, não dá tempo mesmo. Impressionada, porque eu falo assim, gente, obra, para mim, é um processo dos demais. É isso aí. Obra é um processo dos demais, ela não é o processo. Esse nosso sistema aqui devia prever isso, você tem toda a razão. Toda a razão. É um sistema apenas. Agora, como é que a gente faz isso? Que veio a pergunta do Poli. Tá certo, Poli? Se eu conseguir responder, você me faz. O pulo do gato é isso, e eu tenho entrado em algumas empresas dessa forma. Eu tenho que entender os objetivos da empresa e a sua cultura, o que a empresa quer. Antes de eu começar a mexer com o sistema de gestão, eu tenho que ir lá conversar com o CEO, com o dono, com o diretor, sei lá com quem, conselheiro, sei lá. Tem que saber o seguinte, quais são os objetivos da empresa? O que a empresa quer? A partir desse conhecimento, isso eu fiz até ontem numa empresa aí, foi muito interessante. A partir desse conhecimento, nós vamos ter que ter uma mudança cultural. Não é uma mudança de tudo, tá, gente? Ninguém vai precisar mudar de roupa, mudar do que come, trazer o pet, não levar o pet. É uma mudança na cabeça, uma mudança na forma de entender como que o meu dia a dia pode ajudar e como eu posso desenhar o meu dia a dia em relação aos objetivos da empresa, e não apenas no que eu tenho que fazer no dia a dia, que é como eu penso hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Espera aí. Isso tudo que você tem que fazer hoje, como é que ele está ligado aos objetivos da empresa? O que você vai fazer hoje, um de vocês, pega qualquer um de vocês aí, pega o meu amigo Vanderlei, por exemplo, vai fazer alguma coisa de tarde, o que vocês todos vão fazer de tarde, em que ponto ele está ligado àqueles objetivos da empresa? Que vocês viram que a empresa que eu falei aqui, que dei o exemplo, o objetivo era o problema do caixa e o retorno sobre o investimento. Como é que aquilo que eu estou fazendo está ligado ao objetivo da empresa? Essa é a mudança cultural. Eu tenho que pensar no ROI, eu tenho que pensar no caixa. Eu vou produzir, sei lá, uma operação, eu vou produzir um produto, eu vou produzir uma parede. Como é que eu faço essa parede para que o resultado final dê para a minha empresa o caixa funcionando e o retorno sobre o investimento? E aí, quando eu consigo essa mudança cultural, eu posso agora desenvolver o meu sistema de gestão como uma ferramenta direcionada ao atendimento desses objetivos. Vocês já viram pela nossa dissonância cognitiva aqui, que o meu sistema de gestão ele sai para cá e vai para a certificação. Só que agora eu tenho que pegar o meu sistema de gestão e direcionar nos meus objetivos.
Isso vai me pedir, além do processo do dia a dia, que tem que ser os melhores, mais eficientes e mais eficazes, indicadores de desempenho, de forma que cada indicador de desempenho me mostre que eu estou indo para o atendimento para esses resultados objetivos da empresa ou não. E aí, fazendo um preâmbulo aqui, uma outra ferramenta dentro do sistema de gestão, e é uma ferramenta de 1992, mas ele tem muita aplicabilidade até hoje, é você colocar naquela forma que vocês todos conhecem aí, do Balance Scorecard. Então, respondendo à pergunta do Poli, como fazer? É isso, Poli. Nós, consultores, nós, gestores, nós pensamos o seguinte, estamos aqui para certificar. Errou. Quais são os objetivos da empresa? Não são esses. O que vocês querem, conselho? O que você quer, CEO? Eu quero caixa, eu quero retorno sobre investimento. Beleza. Vamos moldar a cultura das pessoas aqui, da organização, nesse sentido. Não é mudar toda a cultura, não. Ninguém vai começar a virar para a Meca 3 horas da tarde, nada disso. É nesse sentido de atingimento dos objetivos da empresa com a minha ferramenta sistema de gestão. E mudança cultural, a Marta falou muito bem como ela pode ser feita aí através de treinamento, através de outras atividades. E aí a gente desenvolve o sistema de gestão como uma ferramenta direcionada a esses objetivos e demonstra isso para a alta direção. E aí, cara, você tem uma mudança cultural bem interessante disso aí. Pode conseguir responder? Poli? Pessoal, vocês estão aí que eu não estou vendo aqui. Acho que o Poli caiu, hein, meu amigo? Acho que o Poli caiu. Sim, mas estamos ouvindo sim. Tá bom, tá. Fiquei com medo aqui, ficou todo mundo no silêncio, eu falei, meu Deus, já saiu todo mundo aqui. Olha só, gente, respondendo mais a pergunta do Poli aqui, nós temos que sair daqui, esse é o nosso, hoje, 100% quase de vocês aí, das empresas que vocês visitam, né? É isso aqui, é o sistema de gestão da qualidade focado no certificado. Nós temos que sair desse processo e buscar, a nossa cultura tem que mostrar isso aqui. Nós temos que ir para uma cultura de resultados, que significa mobilizar a organização rumo aos seus objetivos. Lembra que eu falei isso aí no terceiro slide? Nós temos que ir para a mudança. Esse sistema vai ser a ferramenta que eu vou usar, esse sistema em função do meu fluxo de caixa, que é o meu objetivo hoje, pode ser outro no futuro, e que vai gerar o retorno sobre o meu investimento. Então, basicamente, é essa mudança que nós temos que prever. Sair dessa cultura que nós temos hoje, de que o sistema de gestão, e eu estou dando um exemplo só de cultura, né? Nosso bate-papo aqui é sobre cultura em geral. Eu estou te dando só um exemplozinho de cultura nesse estudo de caso. Sair dessa cultura que o sistema serve para o certificado, para partir para uma cultura onde o sistema vai atuar como ferramenta para a empresa ter os seus resultados. Aí, nesse momento, a gente vai empurrar o número 1, que vai parar de patrocinar aquela miséria que a gente viu antes e vai patrocinar o nosso sistema falando, pô, consegui uma baita, eu tenho na minha mão uma baita de uma ferramenta. Beleza? Beleza? Até agora está tranquilo? E aí vem o seguinte, isso tudo, Nelson, significa que a gente vai mudar, né? Mas como é que a gente muda? Como é que a gente promove essa mudança? Não é aleatoriamente, gente, chegar amanhã, olha, gente, mudou tudo aqui. Não é isso. Não é isso que a gente tem que fazer. Ou então dar uma ordem, a partir de hoje está mudado. Não é isso. A mudança tem algumas características, né? Como a gente sabe, nada é mais permanente do que a mudança. O que a gente tem que reconhecer? Toda organização é um conjunto de sistema, toda. Seja ele reconhecido ou não reconhecido, tem lá um conjunto de sistema que se divide em cultural, estratégico, técnico e político. Qual é o problema que a gente tem se a gente já tem esse sistema que a gente conheça, que a gente saiba ou não, essas 4 características existem dentro da empresa? Qual é o problema? Com o passar do tempo, em um ambiente que nós vivemos em constante mudança, esses sistemas tendem a ficar menos eficientes. E a gente tem que propor alguma mudança em cima disso aí. Espera-se que os processos de mudança organizacional causem
uma mudança na percepção das pessoas, no seu íntimo, na forma e no conteúdo das atividades, na forma e no conteúdo das atividades, nas atitudes e no comportamento, produzindo transformações relevantes para a organização. Então, é isso que se espera. Essa mudança não é para de fazer no papel branco, faz no papel amarelo. Nós temos que trabalhar a percepção das pessoas e a forma através do qual nós fazemos nossas atividades. Nossas atividades, nessa empresa que eu visitei, com aqueles objetivos, estão atreladas ao controle do caixa e ao retorno sobre investimento. Se não tiver que mudar, se não estiver atrelada, eu, como número 1 da empresa, tenho que cuidar de mudar a percepção das pessoas nesse sentido. E esse processo de mudança, ele acontece, ele é motivado por diversas circunstâncias, às vezes mais de uma, às vezes uma só. Por exemplo, mudou tecnologia, pronto, é uma mudança que eu preciso considerar. O resultado de uma tomada de decisão, a partir de hoje vamos fazer isso aqui. O cenário atual na que a organização se encontra, como é que está? Aumentou o juro? Diminuiu os juros? Tem Minha Casa Minha Vida? O pessoal está comprando? Para quem que eu tenho que avaliar? O pessoal não parou de comprar? Essa faixa não compra mais? O cenário, politicamente, isso vai nos afetar? O cenário é uma circunstância, o cenário atual, que pode mudar alguma coisa dentro da empresa, que tem que mudar. E há imprevistos no ambiente motivados pelo próprio mercado, pela economia ou pelo consumidor. Né? Lembra aí, a Zélia Cardoso de Mello, na segunda-feira, falou que a partir da segunda-feira todo mundo só tinha 50, sei lá que moeda era aquela lá. Só tem isso. Pronto, mudou a economia. Tem que ter uma mudança. O mercado parou de comprar, o mercado está com medo, não quer mais comprar, o valor da empresa desce. Ou então o próprio consumidor. O consumidor agora está com aquele negócio, nós todos estamos, só compro produto reciclado, só compro produto sustentável. Ainda não é muito isso, não, porque aqui a gente paga o mais barato, mas estamos mudando, o mundo está mudando nessa direção de priorizar algum tipo de produto. Se eu não tenho um produto sustentável e eu continuar fazendo que ele não seja sustentável, a minha empresa corre um risco muito sério de quebrar. E aí, Cameron e Guinhas destacam os aspectos importantes desse processo de mudança. Na hora de mudar, o que você precisa fazer antes da mudança? Né? O que você tem que tomar conta antes da mudança para que ela aconteça de uma forma legal, né? Eficiente, eficaz para a empresa? Primeiro, alinhar todos os componentes organizacionais a esse plano de mudança, fazer um alinhamento, todo mundo estar no mesmo caminho. Dar uma sintonia entre todos os aspectos da mudança, de modo que estejam condizentes com a cultura e os valores organizacionais. Você não pode chegar e falar assim, pessoal, a partir de hoje nós vamos roubar os clientes, porque a cultura e os valores não permitem isso, a não ser que você queira mudar de alguma forma. Ter uma massa crítica de pessoas que, em sintonia com a direção da organização, impulsione e dê sustentabilidade ao plano de mudanças. É o que a gente conversou até agora. O cara patrocina, mas quem vai mudar são as pessoas. Quem vai mudar o sistema todo são as pessoas que ali trabalham. O cara é só o patrocinador. Desenvolvimento, a Marta falando aqui, desenvolvimento e capacitação pessoal para o gerenciamento da mudança. Tem que capacitar as pessoas para fazer o alinhamento, chamar as pessoas, mudar os novos rituais, de maneira que a mudança se torne um compromisso de todos no ambiente organizacional. Lembrem-se, gente, já estamos na 1, 2, 3, 4, no 5º item, e até agora a mudança ainda não começou. Esse é meu planejamento para mudar. Você tem que ter gerentes dessa mudança preparados e bem treinados, para que possam encorajar o aprendizado individual e em equipe na organização. E o entendimento na empresa de que o processo de mudança acontece em um contexto cultural pré-existente, cujas decisões são tomadas com bases em valores antigos. Nós temos que entender que nós vamos mudar, mas é num contexto de cultura que já está estabelecido e essas decisões vão ser tomadas com base naqueles valores antigos. Beleza? Então, antes de começar uma mudança, vocês têm que dar uma planejada em todos esses itens aí para ver se a gente está se atendo a cada um deles. E aí o que eu falei naquela hora lá, e eu disse para vocês que ia falar agora no final. Cabe à organização esclarecer e conscientizar as pessoas. Não cabe às pessoas, por si só, vão descobrir e pronto. Não cabe.
cabe à organização esclarecer e conscientizar as pessoas sobre a necessidade e a importância da mudança, demonstrando os resultados que a organização pode colher. A organização esclarece e conscientiza em função dos resultados que ela precisa. Ano que vem pode mudar. Vamos mudar de novo. Vamos conscientizar de novo. O importante é que, no que eu estou precisando agora, todo mundo esteja consciente desse negócio. Quais são os tipos de mudança que a gente pode encontrar? Na forma, que pode ser uma mudança sistemática, que sempre acontece, né? Que ela é normalmente lenta e ela é planejada. É um bom cenário. Sistemática, lenta e planejada é um bom cenário. Agora, mudou a economia, mudou o negócio, entrou um concorrente novo aqui do meu lado. É uma mudança aleatória, que ela é rápida e ela se dá em situação de tensão. E aí fica um pouco mais complicado. Tá certo? Como lembrança para você, na última apresentação, eu peço para você não esquecer a primeira tela aqui que a gente apresentou. Nunca brigue com a cultura da organização. Ô, Nelson, você sabe que... Vocês estão me vendo agora? Vocês estão me vendo? Sim. Ah, bom. Sim. Pode falar, Mara. Com relação a essa questão, observando um todo aí, né? Gente, Muitas vezes... a Mara está falando, agora eu vou pedir... Podem entrar vocês aí e aparecer aí para a gente, aí, se vocês quiserem, tá? Para eu ver vocês, para vocês conversarem comigo. Marta, Sabrina. Fala, Mara. Então, observando tudo isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, qual que é o diferencial para uma empresa, para que uma empresa implemente sistema de qualidade? Visibilidade de mercado, não sei o quê. Cara, no meu ver, sendo assim, básica, prática, se você é engenheiro, Nelson, você tem um curso de engenharia civil, você deve ter uma pós-graduação, você deve ter um curso de auditor, líder, seja lá o que for. E a empresa? Que certificação que essa empresa tem? Qual que é o profissionalismo que essa empresa pode demonstrar para o mercado? Eu penso assim, por exemplo, uma construtora. Vou comprar com ela por comprar? Não, uma empresa de alimento. Vou comprar por comprar? Não, eu quero saber o que essa empresa me oferece. Independente da cultura, essa cultura ela tem a ver, porque quando você trabalha essa cultura, você está implementando o sistema. E quais os sistemas que essa construtora tem? Sei lá, a construtora X, a incorporadora X, ela tem ISO, PB, selo azul, Greenbelt, ESG. Essa daqui tem só 3. Cara, é uma das formas que eu enxergo de criar um ranking de empresas da qual você identifica quem que está melhor no mercado. E vai criar uma competição entre essas empresas. Entende a visibilidade? Aí o cara, o dono dessa incorporadora aqui, vê aquele ali, porque eles fazem network entre eles, não é? Claro. Cara, eu tenho isso. Eu tenho só isso. Não, então eu vou querer isso. Mas querer por querer, não. Querer de uma forma implementada. Esse novo formato que é o que a gente pensa, que eu sempre pensei. Que eu não enxergo o PB e o ISO como obra, eu enxergo como um processo dos demais. É isso mesmo. Ele é um processo que faz parte de um processo maior. Se você chegar numa empresa que é uma zona danada e não tem nada disso, Mara, é importante a gente saber o seguinte, existe um sistema lá dentro. Seja ele qual for. Seja ele qual for, bagunçado, zoneado, ninguém se entende, é um sistema. Não tem nenhum tipo de processo documentado, não tem processo, é um sistema. Não faz indicador, é um sistema. Cabe a gente, de alguma forma, tentar mudar o sistema, né, de uma forma ou de outra. Isso é que é importante aí, entendeu? Mas foi bacana, bem bom, hein? Muito bom. Como é que foi aí? Vanessa, como é que foi o negócio aí? Foi legal? Foi ótimo, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, porque está sendo discutido. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você, Laís, Mara, Jodi, todo mundo. Vocês são minha experiência também, gente. E aí, o que acontece? Eu acho que tem um outro... Eu concordo com tudo que a gente discutiu, mas eu sofro muito a pressão dessa turma aí que espera investimento, o retorno do investimento, sabe? E aí eu sou questionada sobre encontrar uma maneira do sistema de gestão mostrar números e resultados através de números, né, que não são números diretos, como ele tem o monitoramento dos resultados lá dos investimentos dele, né? Então, eles falam muito sobre isso. Mas eu acho que essa questão também dele
é importante para que o negócio sobreviva, né? Para que a gente tenha recursos. E aí, talvez, não sei se eu estou viajando, mas aqui a gente também tem que fazer uma aproximação mais estruturada do contexto, sabe? Com esses objetivos, porque o contexto não pode ser um item lá para a gente atender à toa, né? Claro. Então, talvez a gente estudar um pouco mais o contexto e maneiras de aproximar esse contexto dos objetivos e da amarração com o sistema de gestão da qualidade mesmo. Porque aí fica tudo mais ou menos integrado. É isso aí. Qual é o problema que a gente tem aqui? A gente deu uma fechada agora em sistemas de gestão da qualidade, ou qualquer outro sistema de gestão. Eles estão dentro do que a gente conversou hoje sobre cultura organizacional, porque só vai mudar isso se você conseguir fazer uma mudança na cultura, que ela seja entendível, que ela faça sentido para todo mundo. Então, a partir do momento que você consegue demonstrar, por exemplo, pegando seu exemplo, Vanessa, que o sistema de gestão ele tem o objetivo de ajudar você, a empresa, né, de direcionar a empresa para o alcance dos objetivos finais lá da empresa e não de ter um certificado, se você conseguir mostrar essa cultura, e aí a forma de trabalhar é fácil de fazer. Aí são as nossas ferramentas, nosso conhecimento, que vai levar a gente lá de como fazer, como desenhar um sistema que tenha como objetivo os objetivos da empresa, sejam eles quais forem, né? E não o objetivo de certificação, que esse objetivo é um só, para poder pegar dinheiro na caixa, no caso do PBQPH. Então, o que eu quero deixar como recado para vocês é a mudança cultural que vai fazer essa diferença nesse negócio todo. Nós temos que pensar, se você quer fazer uma mudança na sua empresa, na Mara, na empresa que ela vai dar consultoria, nos outros, vocês têm que primeiro pensar na mudança. Vocês têm que primeiro pensar na cultura, para depois falar para alguém que o sistema é importante. Não dá para você chegar amanhã e falar, mas peraí, o sistema é importante. Não vai adiantar. Se você não tiver um trabalho de mudança dessa cultura, mostrar por A mais B, você não chega em lugar nenhum. Fala, Marta, que você ia falar aí. Eu vou precisar me despedir, queria ficar aqui, mas essa semana está... Não, tranquilo. Nós estamos terminando agora. Já estou indo para outra reunião, mas eu queria... Eu botei aí no chat, queria te agradecer pelos conhecimentos. Aqui no hospital, a gente está vivendo essa jornada da cultura, então é um tema que nós, líderes, estamos imersos nesse momento, né? E estamos fazendo mesmo como um ritual, sabe, Nelson? E eu li num livro, depois eu vou até te mandar a foto desse livro, de repente você conhece Equipes Brilhantes, e ele fala exatamente o que eu coloquei aí, a cultura é um conjunto de relacionamentos vivos que trabalham em benefício de uma meta compartilhada, foi o que você falou agora. Para que eu quero um selo? É para botar na parede ou é para melhorar a experiência do meu cliente, no meu caso, do meu paciente? Se isso não for o fim, se não for a meta, não adianta. Não adianta que você vai ter procedimentos, documentos muito bem escritos, mas que você não vê implementado, você não vê acontecer. E ele fala que cultura não é algo que se é algo que se faz. Eu acho que é isso. Transformar o valor em atitude diária, sabe? Eu vou ver cultura acontecendo aqui no meu hospital quando eu ver que as pessoas não jogam lixo nas escadas, que eles não sentam na lixeira, que eles não, sabe? Então, são comportamentos da nossa formação na célula familiar, que a gente hoje não vê na instituição. Verdade. A gente recebe profissionais formados tecnicamente, mas o comportamento, muitas vezes, somos nós que temos que formar. Verdade. Então, queria te agradecer, queria ficar aqui conversando mais sobre isso, porque isso eu tenho entrado muito nessa temática de cultura e é apaixonante, cara. É muito apaixonante esse tema. Então, muito obrigado. Obrigada a todos que ficaram juntos. É um prazer compartilhar desse conhecimento
com o grande mestre, né, Nelson, mas com Que vocês isso, também. que isso, que isso. Venha no Pará para a gente deitar naquela rede lá, que aquilo tô não é só louco. da Bahia, Tô não. louco para deitar na rede, tô louco para ir no Porto também para comer um tacacá aí. Venha, meu querido, tomar um açaí. Isso. Um abraço. Gente, Tchau, muito obrigado a obrigada. vocês. Qualquer coisa, eu estou aqui com vocês aí no WhatsApp, pode mandar para a gente. Muito obrigado por vocês estarem aí. Tomara que tenha ajudado um pouquinho aí. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Jordi. Tchau, galera.